Um Homem de Preto, Vika, e um encontro estranho 30 de abril de 2019. Lucy Palmeira é uma antiga oficial de segurança e uma vicã. Ela compartilhou comigo a inquietante e bizarra história de Shelag e seu parceiro, Robert, e sua inquietante imersão no domínio repleto dos homens de preto. Eles viveram juntos como parceiros desde o encontro em 1983, quando as experiências paranormais começaram quase imediatamente. No momento em que isso ocorreu, Robert estava trabalhando em um supermercado e Shelag estava em casa sozinho. Era agosto de 1991 e Shelag estava na cozinha quando ouviu o anel de sino da porta da rua. O edifício era uma casa terracede em uma estrada muito ocupada de Oxford em Reading, Inglaterra. A casa tinha um voo de 7 ou 8 degraus de pedra até a porta da frente. Este era o tipo da casa com um outro jogo das etapas que conduzem a uma sala abaixo do porão nivelada da rua. Shelag foi para a porta da frente, que tinha um grande painel de vidro fosco nele, o que significa que você poderia ver a sombra de alguém de pé fora. Mas o que golpeou Shelag é que não podia ver a forma escura de qualquer um que espera fora, assim que seu pensamento inicial era que puderam ter ido para baixo a porta do porão. Ela abriu a porta e foi confrontada por um homem com um sorriso largo em seu rosto, de modo que a sugestão é que ele tinha sido parado fora, mas não lançou nenhuma sombra no vidro. Ele usava um terno preto imaculado, camisa branca e gravata preta. Ela descreveu seu terno como muito perfeito para ser real, com vincos perfeitos nas pernas. Ela relatou sua camisa como um branco muito deslumbrante, hipnoticamente assim. Ela notou particularmente que ele não tinha uma única gota de suor em seu rosto ou manchando o colarinho da camisa, mesmo que fosse um dia muito quente sem nuvens. Seus olhos eram pretos e sua pele uma azeitona mediterrânea. Ele carregava uma nova moleta na mão direita. Shelag foi um antigo oficial de polícia, tendo servido no ramo especial da Rhodesia nos anos 1950 e 1960. Com sua experiência, ela tem em muitas ocasiões demonstrou um bom senso de recordação, e é por isso que ela tirou toda essa informação visual nos primeiros momentos de confrontá-lo. Então a parte estranha de seu relatório é que embora a estrada atrás dele fosse uma estrada principal ocupada que conduz diretamente no coração de leitura, tornou-se gradualmente ciente de nenhum tráfego e nenhum pedestres que passam. Com tudo atrás dele pareceu deslizar fora do foco. Ele, por outro lado, ainda sorrindo e Naneli, tornou-se mais afiado focado e ela não poderia fazer nada sobre isso. Shelag diz que sua visão foi restrita, contra seus desejos, para se concentrar apenas em sua presença. Ela podia ver um emblema pequeno pino de metal em seu direito lapela jaqueta terno e percebeu que este item era o que ela estava continuando a olhar para. Soa como se estivesse exercendo um fascínio hipnótico. Shelag nunca foi capaz de descrever o que o emblema era, porque mesmo que ela estava se concentrando nele, ela encontrou o desafiou-a por continuamente escorregar fora de foco. Ele então falou, havia um sotaque estrangeiro, provavelmente europeu, mas ela não poderia colocá-lo. Olá, o Robert está. Não, ele está no trabalho. Oh, ok, o Mib respondeu. Quando ele está em casa? Provavelmente cerca de 6 esta noite. O Mib continuou a sorrir como algo muito estranho, então aconteceu. Foi como um salto repentino em um filme, porque no momento seguinte, ele ficou 2 passos mais para baixo, mas ele não tinha movido fisicamente. Ainda sorrindo, ele então disse a ela: você precisa parar o que está fazendo. Em seguida, o salto aconteceu uma segunda vez e ele estava parado no pavimento, todo o tempo perfeitamente imóvel com as mãos e moleta realizada rigidamente ao seu lado. Ainda sorrindo e olhando para ela. Em seguida, o próximo salto e ele tinha virado para enfrentar à esquerda, sua direita. Então ele começou a se afastar, este sendo o primeiro movimento físico real que ela estava ciente. O momento em que ele estava fora de vista, ela saiu da varanda esperando que ele fosse andando ao longo do pavimento ou entrando em um carro, mas ele tinha desaparecido. Nesse ponto, ela percebeu que os sons de rua haviam retornado e o fluxo usual de tráfego tinha retomado.
Ela caminhou ao longo da rua, olhando para o único lado da estrada por perto, mas não vê-lo, ou ele em qualquer veículo. Ela contou a Robert sobre isso quando chegou em casa e foi documentado como outro encontro estranho. Não houve acompanhamento e ele nunca retornou fisicamente. Shelag tinha uma longa história de notável clarividência. Na década de 60, ela tinha sido uma alta sacerdotisa em um coven Wiccan. Assim, sua presença oculta foi longa e experiente. Na década de 1970, ela apareceu para sofrer uma experiência de abdução. Então, quando ela conheceu Robert no início de 1980, eles receberam muitas comunicações de guias espirituais aludindo a uma missão. Esta mensagem, recebida através de Shelag como meio, foi acompanhado com uma série de eventos paranormais, o MIB sendo apenas um deles. É muito estranho contas como esta contada por Lucy Palmer que demonstram os homens de preto não são agentes secretos do governo. Eles são muito mais estranhos do que isso.